Para o escritor Fernando Moraes, inspiração maior é traçar o retrato do real, da vida dos nomes que fazem a história. Vamos falar um pouquinho desse último livro? O último não, o mais recente. O mais recente, desculpa, é verdade. Eu escrever daqui a 50 anos. Porque a última vez que eu te entrevistei, você disse que tinha uma simpatia e talvez escrevesse alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial. Nem passou pela sua cabeça a Guerra Fria, pelo menos não passava na época. Não passava. Esse livro surgiu casualmente. Eu estava num táxi em São Paulo, no meio de um engarrafamento infernal e tal, e eu vi a notícia de que o FBI tinha prendido 10 cubanos, 10 agentes secretos cubanos que estavam infiltrados em organizações de extrema-direita nos Estados Unidos. E a primeira lição que todo jornalista aprende, seja na faculdade, seja numa redação, é a seguinte: se um cachorro abana o rabo, não é notícia. Agora, se você vê um rabo abanando um cachorro, isso é notícia. E a hora que eu ouvi aquilo, eu pensei cá comigo, isso aqui é o rabo abanando um cachorro. Porque o que a gente está habituado a ver é espião norte-americano espionando Cuba, não o oposto. E aí comecei a insistir com os cubanos, eles relutaram muito, 10 anos, para você ter uma ideia. Nossa. Para me liberar o material secreto. A história não era uma história só cubana, era metade cubana, metade norte-americana. Então eu passei 2 anos viajando para os dois países, entrevistando gente dos dois lados. Deu muito trabalho também do outro lado, nos Estados Unidos, falar com gente do FBI, falar com dirigentes de organizações de extrema-direita, mas valeu a pena. 2 anos de pesquisa, 2 anos de trabalho intensíssimo. Nesse meio tempo nasceu minha netinha, minha primeira neta. Eu mal pude vê-la, dava uma saudade enorme. Ficava no Skype com a minha filha, ela punha meu bebezinho para eu ver e tal. Mas valeu a pena. Você acha que o brasileiro está lendo mais? Tá, estatisticamente está lendo mais, melhorou muito, mas ainda assim é muito pouco. Porque há uma estatística recente que diz que há um mercado do Brasil de 30 milhões de pessoas que leem regularmente. Você vai dizer, pô, que maravilha, 30 milhões de pessoas é 3 vezes a população do Chile, 3 vezes a população de Portugal, 5 vezes a população da Dinamarca. Mas é muito pouco para o Brasil, que nós temos 200 milhões de habitantes, então é apenas 15%. Precisa ter mais biblioteca pública. A partir do momento que o Estado, o poder público, seja União, os estados ou municípios, comprem um livro de cada tiragem, de cada editora, para essas bibliotecas, você já vai permitir que as editoras baixem o preço do livro de uma tal maneira que vai permitir o acesso a parcela monumental da população. Eu entrevistei o João Ubaldo Ribeiro e ele disse que não sente absolutamente nada em ver os personagens deles assim, criando vida na tela, na televisão, no cinema. O que você acha? Eu uma vez entrevistei o Jorge Amado e perguntei o que ele achava das adaptações dos livros dele para cinema e para televisão. Ele disse, não vejo, porque não tem nada que ver, o que está lá na tela não tem nada que ver com meus livros, com o que eu criei. No meu caso, como eu não faço ficção, não aconteceu isso. Eu vi o Olga, Gostou? Gostei do filme. Olga Benário será deportada. Você é judia, não pode ser mandada para a Alemanha de Hitler. O filme popularizou uma história que era privilégio de 500, 600 mil pessoas. O filme foi visto por 5 milhões de pessoas só no cinema, fora a exibição na televisão, na Globo. Muita gente que não leu o livro vai ao cinema e fica curioso. A Olga, por exemplo, que já estava vendendo pouco, que já era um livro com mais de 20 anos, vendia 1.000 exemplares por mês, 1.200. Quando o filme entrou em cartaz, vendeu 80 mil livros.
pá, deu aquele estouro. Então é bom nesse sentido e passa a ser uma retribuição material adicional para o autor de livros. Mas eu não escrevo pensando em espectador, não, eu escrevo pensando em leitor. Fernando, você também é jornalista. Ser jornalista foi determinante para que você fosse um escritor biógrafo e não um escritor de ficção? Foi, na verdade, a minha carreira de autor, de escritor, é uma decorrência natural da minha profissão. Porque os meus... primeiro, todos os meus livros poderiam, teoricamente, ser publicados em série, em capítulos, ou em revistas, ou em jornais. Você nunca arriscou uma ficção? Não tenho a menor vontade, nem